Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade do canal 3005. Hoje, terça-feira, uma noite especial, porque estamos com a presença do professor Walter Teixeira Andrade e o Carlos Antônio do Nascimento, que, como vocês vêm acompanhando, são os que apresentam Caminho da Iniciação de sábado, também nesse horário das 20h40. Pessoal, hoje o tema é legal, é um tema que envolve muito o grupo que a gente chama de cosmogênese e antropogênese, e ele é chave para o entendimento de muitos mistérios que a gente tem hoje e que a ciência não reconhece. E para esse tema, eu peço para vocês aí se inscreverem no canal 3005, ativarem o sininho e deixar seus comentários e o seu like. É muito importante para que esse trânsito de audiência e de participação ajude outras pessoas que, como vocês, estão atrás de um conhecimento iniciático, a descobrir o canal 3005 aí nesse mar imenso que é o mar da internet, né? Professor Walter, pois não. Suas considerações iniciais, depois vou passar para o Carlos. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso encontro e vamos trabalhar, né? Carlos. Boa noite a todos, obrigado pela participação de todos. É muito gratificante estar mais uma noite aqui com o professor Walter de Andrade e com o Eduardo Nunes. Boa noite. O tema de hoje é migração interplanetária de raças, como está aqui no folder que a gente anunciou ao longo da semana, né? E uma curiosidade, como chegou o tema. O tema chegou aqui, lendo o livro do professor, Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Vou colocar aí nos comentários como é que vocês podem adquirir o livro, seja no departamento da Moca, às quintas-feiras, das 10 às 16 horas, como no link do Amazon, para quem quiser comprar no Kindle, a versão digital, ou então pelo CEP, fazendo a sua solicitação do livro físico por e-mail, tá? A gente vai deixar nos comentários, depois eu ponho aqui no ar. Mas tem uma curiosidade interessante. O professor Walter desenvolveu esse trabalho com muito esmero por uma questão de décadas, das pesquisas dele. E quando ele chegou e falou assim, olha, Eduardo, olha, Dani, a gente está querendo, eu estou querendo editar um livro que é a obra da minha vida, que é muito importante. E aí a Dani Troncoso deu a ideia fabulosa. Ele falou, olha, procura o Allan Câmara, o Allan Câmara vai te abrir caminhos aí de chegar numa editora e editar o livro. E aí, meses depois, tivemos aí a maravilha de ver o livro e o lançamento no início do ano passado, antes até mesmo da pandemia, né, professor Walter? A gente conseguiu ver o evento físico aí do lançamento do livro. Isso, professor Walter, falei demais. Fique à vontade em expor o tema, estamos ansiosos em estudar essa temática iniciática. Apenas complementando o que o nosso irmão Eduardo falou, eu já estudo isso desde menino, né? Desde 13 anos que estudando. Faz parte da minha vida, né? São mais de 60 anos. E o livro, na verdade, tem coisas, trechos que eu escrevi na década de 70, mais de 50 anos. Tá? Então, é um livro síntese, né? Mas eu já estou preparando outros livros. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Tem 600 páginas aí. Os outros livros vão ser menores. Menores, mas é a continuidade dessas ideias. Né? Aliás, esse livro inicial ele teria 800 páginas. Mas a editora recomendou que seria muito grande. Então, eu retirei 5 capítulos, né? Reduzi para 600 páginas, mas esses 5 capítulos já vão fazer parte do novo livro que já está em andamento. Né? Isso que eu queria dizer. Muito bem. Então, nós vamos aqui falar sobre, hoje, o tema, sobre migração interplanetária de raças. Eu fiz aqui uma sequência bastante resumida, objetiva do assunto, né? Para o entendimento de todos. Né? É um assunto bastante interessante, né? Que envolve todo o processo de antropogênese, cosmogênese, né? E são um assunto de enorme importância para aqueles que estudam a evolução do ser humano no
no nosso universo, né? Sempre lembrando que o assunto é relacionado ao nosso sistema solar. Helena Petrovna Blavatsky, ela mesma diz, quando na doutrina secreta ela fala sobre universo, ela se refere ao sistema solar. Então, isso é muito específico, né? Então, este processo de migração interplanetária de raças refere-se ao processo do nosso sistema solar. Isso não significa que não existe migração interplanetária entre outras galáxias, em outros planetas. Claro, o universo é enorme, né? E o processo cósmico de evolução é infinito, né? E nós vamos estudar isso realmente através de uma sequência bastante sintética, objetiva, né? Para a gente chegar a algumas conclusões. Nós vamos inicialmente fazer alguns comentários sobre os Vedas e Upanishads. Esses conhecimentos vêm diretamente, não foram inventados nem imaginados, eles foram colhidos diretamente de relatos, né, escritos dos Vedas e dos Upanishads, que são escritos muito antigos, constantes da Índia, né? Então, para a abordagem desse assunto, nós temos que considerar escritos muito antigos da Índia, os Vedas e o Upanishads, que nós falamos, né? Os Vedas são as mais antigas e sagradas obras em sânscrito da antiga Índia. É isso. A palavra Veda é derivada da raiz vid, em sânscrito, que significa conhecimento divino. São escritos muito antigos e os orientalistas divergem quanto à data do seu aparecimento. É de consenso geral que os ensinamentos dos Vedas foram transmitidos oralmente pelo espaço de milhares de anos, para depois serem compilados numa região além dos Himalaias com relação à Índia. Império de Irã, né? Então, esse conhecimento dos Vedas ele veio de boca a ouvido desde a Lemúria, da Atlântida, né? Não tinha nada escrito. Mas depois, com o início da raça ariana, né? Justamente isso há 1 milhão de anos, então começou-se a escrever esses escritos que deu origem aos Vedas e os Upanishads, né? Os entendidos dizem que os Vedas e os Upanishads remontam a 1.500 anos, no máximo 1.800 anos, mas não é verdade, não. Na verdade, o que tem nos Vedas e no Upanishads são relativos ao início da raça ariana, onde esses escritos foram primeiramente feitos, né, há 1 milhão de anos, e remonta a milhões de anos, relativamente aos conhecimentos da Atlântida, Lemúria, assim. Justamente é o conhecimento tradicional, né, da filosofia cósmica, né? Então, os Brahmanes afirmam que os Vedas foram redigidos por Vyasa há cerca de 3.100 anos antes do início da era cristã. A antiguidade dos Vedas é evidenciada pelo fato de terem escritos numa forma ancestral do sânscrito, muito diferente da língua que se fala hoje em dia. Fato defendido pelos orientalistas é que os Vedas não são uma obra de um só autor, né? Mas cada Veda, quase todo o hino e a divisão do mesmo são produção de vários autores, e que esses livros foram escritos em diversos períodos da evolução da raça indo-ariana. Estudos ainda demonstraram que os Vedas devem ter sido ensinados pelo menos há 25 mil anos. É muito mais antigo isso, realmente. Os Vedas são constituídos por 4 partes: Rig, Sama, Yajur e Ararva. Me enganei, Atarva, né? Cada uma dessas partes dos Vedas está dividida em 2 aspectos, no trabalho e no conhecimento. Veja só que interessante, né? No primeiro aspecto, encontramos uma coletânea, principalmente de hinos, normas para a realização de cerimoniais, rituais e princípios básicos da conduta humana. O segundo aspecto é denominado Upanishad, que significa, conforme o sânscrito, sentar-se perto do mestre. Olha só que interessante, né? E aprender com ele. O Upanishad significa sentar-se perto do mestre e aprender com ele, com absoluta dedicação, o conteúdo profundo de seus ensinamentos. Olha que coisa linda, né? Isso mostra que somente um discípulo com suficiente preparo espiritual poderá receber esses ensinamentos de forma adequada. Não existem informações precisas a respeito da quantidade de Upanishads existentes, desde o início da sua compilação, mas 108 deles foram preservados ao longo dos séculos
sendo expressos tanto em prosa como em versos. Então, veja bem a importância dos Vedas e dos Upanishads. E foi justamente dos Vedas e dos Upanishads que eu retirei ensinamentos. Aliás, eu tive o nosso irmão Paulo Bernaz, que fez parte da Sociedade Brasileira de Biose, já se foi deste mundo, né, para os mundos internos, né? Ele escreveu A Grande Maiá, né? Maiá são vários livros, né? E ele fala sobre esses assuntos. Eu vou citar, durante a exposição, vou citar, inclusive, em memória ao nosso grande Paulo Bernard, esse fato. E eu, em conversa com ele há muitos anos, justamente eu perguntei para ele de onde tinha havido esse conhecimento todo. Ele me informou que, através das suas pesquisas, ele tinha verificado que tudo isso, relativamente a migração interplanetária de raças está tudo contido nos Vedas, né, nos Upanishads, então isso é muito importante. Né? Muito bem. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, né, a nossa exposição. Vamos falar agora sobre a hierarquia. Né? Vamos falar agora vamos retornar aqui, falar o seguinte, o planeta Terra, este nosso rincão natal é velhíssimo. E nós ainda não suspeitamos de sua enorme antiguidade, muito e muito além do que os nossos cientistas ensinam. Então, a ciência tem limitações para estudar a verdadeira história da humanidade. Segundo relatos textos antigos dos Vedas e outros livros considerados sagrados pelos seus respectivos povos, a raça humana não nasceu na Terra e já vem de outros planetas do nosso sistema solar. Sim, dos astros que se interpõem entre nós e o Sol. Olha só que importante, né? Esta é a verdadeira razão de não encontrarmos aqui o elo que a ciência pregou existir entre a espécie humana e os animais. Já tratamos esse assunto, é tratado exaustivamente na doutrina secreta, né? Na ciência iniciática das idades. Então, retornando, esse elo que a ciência diz que está procurando entre o animal e o ser humano não existe, porque ele nunca existiu. É isso? Então, tanto que a ciência diz que existem três tipos de seres, né? Os minerais, os vegetais e os animais, né? Mas, na verdade, existem quatro categorias de seres conforme a doutrina secreta. É justamente o grupo dos minerais, dos vegetais, dos animais e dos hominais. É isso? Então, os hominais constituem uma categoria à parte, porque tiveram uma progressão de nascimento diferente. Né? De acordo com os ensinamentos dos brahmanes antigos, os macacos antropóides, e mesmo chamados picantropos, não são exatamente os nossos ancestrais, e sim o resultado desastroso do cruzamento entre homens e animais. Então, esses que nós chamamos daquilo que nos deu origem, né? Os seres, né? Humanoides, né? Eles não são propriamente seres que deram origem a nós, mas sim são oriundos do cruzamento de seres humanos com animais, no tempo que não existia ainda uma barreira entre as espécies. Né? Então, isso aí é ensinado na doutrina antiga. Né? Tal não acontece hoje mais porque o código genético humano se completou. É isso? O que não ocorria naqueles tempos. Uma coisa deveríamos lembrar a quem quiser. De fato, desvendar esses assuntos, o tempo que separa os acontecimentos que concorreram para o desenvolvimento da humanidade é superdilatado e se conta na casa dos milhões de anos, assim como a marcha das civilizações sobre a face da Terra. O entendimento desse processo evolutivo de todos os seres que hoje habitam a superfície do planeta requer uma minuciosa busca do itinerário da consciência humana, pelo menos nesse globo ou astro que nós habitamos. Isso é muito importante. Isto é o que veremos, então, no decorrer da nossa exposição, né? Analisando o meio ambiente em que se desenvolveu a nossa espécie. Se nós omitirmos voluntariamente algum detalhe, isso é por razão da falta do pouco tempo que nós temos disponível, né? Numa live, né? Mas aquele que estiver assistindo
ele provavelmente proverá essa falha através de seus estudos. O principal é a compreensão do esquema, para que se tenha uma visão geral do veículo humano em evolução. Isso é muito importante. Veja aí que isso aí realmente reformula todo o processo de entendimento do surgimento da raça humana, de uma maneira cósmica, dentro do nosso universo, que é o nosso sistema solar. Isso é muito importante, esse entendimento. Então continuando aqui, continuando a nossa exposição, nós vamos ver o seguinte, né? Vamos ver aqui hierarquias e o trânsito planetário. Tudo acontece através da ação de hierarquias, né? É nos escritos dos Vedas, repetidos nos Upanishads, que temos a possibilidade de sabermos o que aconteceu na realidade no processo evolutivo do sistema solar, referentemente ao trânsito de raças e hierarquias através dos planetas, até a chegada ao planeta Terra. Então, nós temos possibilidade de enxergar todos esses fatos, né? O nosso sistema solar agiu e age continuamente condensando matéria cósmica ao seu redor, através dos bilhões de anos, trazendo ao seu encontro nuvens de gases, condensando essa matéria não diferenciada, produzindo globos esféricos, que, ao influxo da energia dele emanada, assumem movimentos rotacionais. É dessa forma que o nosso Sol produziu e produz os astros que à volta dele circulam. Então, na verdade, nós viemos do Sol. Tudo que existe na Terra vem do Sol, né? Os elementos químicos. Onde é que se originam os elementos químicos? Do Sol. Uma grande forma na área cósmica que vai transformando hidrogênio em hélio, primeiro em hélio e depois em outros elementos, né? Da tabela periódica, né? E aqui na Terra se complementa esse processo, né? Então, nós viemos do Sol e dependemos do Sol, né? Nós dependemos da luz do Sol, a fotossíntese, a vitamina D que age no nosso corpo, é necessário que a gente apanhe Sol, e assim por diante. O Sol é fundamental para a existência da vida orgânica na Terra, né? É isso? Então, com o tempo, esses astros, né, isso que circulam ao redor do Sol, têm a sua força centrífuga superada pela força gravitacional solar e vão se aproximando do astro-rei até serem incorporadas à sua massa ígnea. Isso é um processo... A ciência sabe disso. A ciência sabe disso. Que, futuramente, a Terra vai ser englobada pelo Sol e os outros planetas, né? Porque a Terra e os outros planetas vão girando, mas existe, claro, que um processo de atrito, né? Essa velocidade planetária vai diminuindo nessa sua trajetória. E diminuindo a velocidade, diminui a força centrífuga. Diminuindo a força centrífuga, predomina a força centrípeta. Então, o Sol vai atraindo cada vez mais os astros, então o Sol vai engolir todos os planetas. Os planetas surgiram do Sol e serão engolidos por ele um a um nesse processo, né? Assim, podemos entender o curso evolutivo dos planetas que de distâncias maiores se aproximam do Sol, passando durante certo tempo pela zona ecológica, até serem finalmente absorvidos. Todos os planetas estão sujeitos a esse mecanismo, e tal acontece desde tempos remotos. Nesse processo, então, de circulação do planeta ao redor do Sol, todos os planetas, acontece que existe um ponto, uma distância ideal entre o planeta e o Sol, que é a zona ecológica. E no nosso sistema solar, o único planeta que hoje se encontra na zona ecológica é o planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra não é nem muito quente, nem muito frio. Existem temperaturas extremadas, né? Mas não a ponto de impossibilitar a vida orgânica. Então, ele não é nem muito frio, nem muito quente. Agora, a ciência diz que se a Terra se aproximasse 5% para o Sol, ou se afastasse 5% mais distante do Sol, a vida se extinguiria. Porque ou a Terra ficaria quente demais para um processo de vida orgânica, ou ficaria frio demais para um processo de vida orgânica. Então, a Terra é o único planeta que está na zona ecológica, que possibilita, evidentemente, a existência da vida orgânica, né? Então, como visto anteriormente, estamos no 4º sistema evolutivo. Veja, na eubiose é ensinado isso, através do ensinamento do nosso mestre, o nosso querido mestre professor Henrique de Souza. Ele diz, estamos no 4º sistema evolutivo. Ou seja, Moisés, estamos no 4º dia da criação, no 4º dia da criação.
Esse quarto sistema é constituído por 7 cadeias evolutivas, cujos nomes são em escala progressiva desde o início ao final. A cadeia de Saturno, cadeia do Sol, da Lua, Marte, Vênus, Mercúrio e Júpiter. Então, são 7 cadeias. Essa é a sequência nominalmente correta, ao contrário do que a astronomia acadêmica indica para os planetas, em sentido de distanciamento. Não é isso? Então, veja bem, pela filosofia iniciática das idades, o Sol se denomina Saturno, Sol, Lua, Marte, Vênus, Mercúrio e Júpiter. Pela ciência humana, o nome que é dado é diferente. Então, desde o mais próximo até o mais distante do Sol, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. E a gente vê que a Lua não está, a Lua é um satélite da Terra. Mas nos tempos imemoriais, conforme o ensinamento dos Vedas e dos Upanishads, a Lua girava ao redor do Sol. Nós vamos tentar esse detalhe. A Lua girava ao redor do Sol, mas como a Terra houve uma mudança da posição da Terra, a Terra captou gravitacionalmente a Lua e ela passou a girar em torno da Terra. Então, a Lua, na verdade, não é simplesmente um satélite, ela é um planeta. Aliás, isso é evidente porque a ciência, os cientistas se admiram muito do tamanho da Lua. O planeta Terra é o planeta que tem o maior satélite do Sistema Solar. O maior satélite. Veja bem. É 1,49 do tamanho da Terra. O diâmetro é 1/4 da Terra. É muito grande. A Lua é um astro muito grande para ser um satélite. Os outros planetas têm satélites bem pequenininhos, né? Mas porque a Lua, inicialmente, era um planeta que girava ao redor do Sol. Isso é muito importante. Essa é a sequência que nós dissemos, né? Saturno, Sol, Lua, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter. Essa é a sequência normalmente correta, ao contrário do que a astronomia acadêmica indica, né? Cronos, na mitologia grega, ou Saturno, para os romanos, é a divindade da primeira geração de titãs, entre eles o mais velho. Tem sentido, os antigos denominaram o mais próximo planeta do Sol como Saturno. Então, o planeta mais próximo do Sol é o mais velho, né? Então, é Saturno, e Cronos, né? É o deus do tempo, né? Pela mitologia grega. E, nesse sentido, Mercúrio, sendo mais jovem, é colocado como o 6º planeta, o mais longínquo, o mais jovem, né? Também se entende que Vênus foi denominado como Sol pelo motivo de que, num determinado momento da história do Sistema Solar, tendo abandonado a zona ecológica e se aproximado tanto do astro-rei, que foi por ele ignizado. Ele pegou fogo, de maneira simples. E durante muito tempo incandescente, assumiu uma forte luminosidade candente como a de um sol. Então, Vênus já teve vida. E naquela época ele vivia na zona ecológica, uma zona que possibilitava a existência de vida orgânica. Só que com a aproximação do Sol, Vênus saiu da zona ecológica e se encandeceu, pegou fogo. Ele era tão brilhante, que os antigos denominavam ele como um Sol. Então, por isso que, quando a gente estuda a sequência dos planetas nas cadeias, a gente vê que o Vênus é chamado como Sol, né? É por esse motivo, né? A terceira cadeia é denominada Lua pelo fato desse astro ter sido um planeta, anteriormente à sua captura pela Terra, e palco evolutivo anterior ao que se desenvolve em nosso planeta. Então, a Lua já foi um planeta que girava ao redor do Sol e foi capturado pela gravidade terrestre, né? Marte é citado como um 4º planeta, porque é considerado como um planeta intruso, pois passou a ocupar a 4ª órbita que era da Terra anteriormente. É isso? Devemos considerar que Marte passou a existir após a explosão de um 5º planeta, por agregação de parte da matéria que constitui o cinturão dos asteroides, hoje localizado entre planeta e Júpiter. Então, essa é a história dada pela filosofia transcendental, né? Existia um 5º planeta, que não existe mais. Ele explodiu. Não é isso? No 3º sistema evolutivo, houve uma explosão. E com essa explosão, ele empurrou a Terra, que estava na 4ª órbita. Veja bem, é o 4º sistema evolutivo, a Terra. Então, é a 4ª órbita. Não é isso? Mas com essa explosão, ela foi impulsionada para a 3ª órbita, que era a órbita da Lua. Então, a Terra invadiu a órbita da Lua.
Como invadiu a órbita da Lua, o que aconteceu? Como a Terra é maior que a Lua, ela capturou a Lua magneticamente, através da gravitação, e a Lua ficou girando ao redor da Terra. Né? E Marte é subproduto, é um produto da explosão do quinto planeta. Marte e o cinturão dos asteroides, existente entre Marte e Júpiter hoje, né? Cinturão dos asteroides. Tanto que a HPB diz que, pelo conhecimento transcendental, Marte é um planeta intruso, porque ele não pertence ao processo evolutivo solar. Ele não pertence ao processo evolutivo do Sol. Ele é apenas um produto da explosão do quinto planeta que existia anteriormente. Né? Então, é um planeta intruso, não faz parte do sistema solar. Mas, de qualquer maneira, Marte é considerado como a parte interna da Terra, né? É o mundo interior da Terra, porque é Marte. Né? Aí na doutrina secreta, nós podemos, no futuro mais para frente, examinarmos bem essa questão, né, de por que Marte é considerado como a parte interior da Terra. Né? Muito bem. Marte é citado o quarto planeta porque é considerado como planeta intruso, pois passou a ocupar a quarta órbita que era da Terra. Né? Muito bem? Então, tá bom. Marte é considerada a parte interna do planeta Terra, veja bem, ou Agartha. E isso pode ser constatado por seu símbolo astrológico, um círculo encimado por uma seta, inclinada a 23 graus e meio, 23 graus e 60 minutos. Segundos, digo, né? Característico do que é a conformação astronômica do eixo da Terra. Então, o símbolo de Marte representa, então, um círculo e uma seta inclinada a 23 graus e meio, que é o símbolo, que é a situação da Terra, né? A Terra também, ela tem o eixo dela, né? E esse eixo está inclinado 23 graus e meio, que dá a razão da existência do processo da precessão dos equinócios, né? Tudo bem? Então, as três primeiras cadeias evolutivas do quarto sistema, nós estamos no quarto sistema evolutivo, denominadas sequencialmente Sol, Saturno, Sol, Lua, foram trabalhadas respectivamente pelas hierarquias Asura, Agnisvata e Barishat. Objetivamente, pelo aspecto astronômico, essas hierarquias atuaram nos planetas Mercúrio, Vênus e Lua. Aí começa, então, a descrição do verdadeiro nascimento da raça humana. Nós, seres humanos, nós somos derivados da atuação de três hierarquias que nos antecederam evolutivamente. Os Asuras, os Agnisvatas e os Barishats. Os Barishads agindo na parte vital nossa, né? Na parte física, né? Os Agnisvatas agindo na parte vital. E os Asuras agindo na parte mental. Veja bem. Então, nós somos derivados. E são três hierarquias. E nós somos uma quarta hierarquia, que é a hierarquia Jiva. Nós somos hierarquia Jiva, ou seja, nós somos derivados da ação dessas três hierarquias. E, justamente, essas três hierarquias trabalharam Asura, Agnisvatas e Barishads, elas agiram sequencialmente em três planetas, inicialmente em Mercúrio, depois em Vênus e depois na Lua. Aí está, então, já começamos a entender essa questão da migração interplanetária de raças, é o princípio desse entendimento. Né? Por esse entendimento, podemos constatar, através do conhecimento dos Vedas e dos Upanishads, o trânsito de raças e hierarquias dos planetas mais internos em direção da Terra. Então, é isso que existe no conhecimento antigo. Existe um trânsito. Aqui existem as raças hoje no planeta Terra, mas elas são derivadas do trânsito de raças anteriores que existiram no planeta Mercúrio, depois no planeta Vênus e em Marte. Na Lua, que era inicialmente um planeta que girava ao redor do Sol e depois começou a girar ao redor da Terra. Né? A história do trânsito começou em Mercúrio, com os Asuras. Veja só, a hierarquia dos Asuras. No momento em que esse planeta passou para a parte interna, além da faixa ecológica, e ficou submetido a constante significativo aumento de temperatura. Só milhões de anos, os Asuras agiam no planeta Mercúrio sobre uma raça que lá existia, né? Mas o planeta estava numa zona ecológica, então era possível existir uma vida orgânica. Com a aproximação de Mercúrio em direção do Sol,
Então, houve essa impossibilidade da continuação da vida orgânica. É isso? Então, justamente, aí terminou essa possibilidade por causa do aumento da temperatura. A população desse planeta, é isso? Era muito rude e possuía a pele morena escura, correspondente à raça negra, que nós entendemos hoje. Essa raça negra foi fruto das experiências obtidas em ciclos evolutivos anteriores. Né? Esse povo, embora com desenvolvimento cerebral adequado, ainda não tinha autonomia suficiente e só seria alcançado em etapas evolutivas posteriores. Eram seres que tinham um corpo orgânico, mas eles só não tinham ainda as possibilidades do autodiscernimento, do livre-arbítrio. Era um arquétipo, era a projeção de um arquétipo, mas ainda não havia sido projetado nesses seres o arquétipo que possibilita a existência do livre-arbítrio. Isso só aconteceu em meados da raça lemuriana aqui na Terra, né? Então, isso é muito importante. Então, para início, existia seres né, com vida orgânica no planeta Mercúrio, há milhões de anos. E, num determinado momento, o planeta esquentou tanto que essa possibilidade dessa vida tornou-se impossível. Então, houve um momento em que foi necessária a transposição dessa população para o planeta seguinte. Então, o que é que a lei universal fez? Né? Os seres de hierarquia. Precisamos tirar esses seres aqui de Mercúrio e levá-los para um outro lugar onde haja possibilidade de vida orgânica. É isso? Uma zona ecológica. Então, qual foi a sequência? Vênus. Então, o que aconteceu? As hierarquias, especificamente as Asuras, retiraram aqueles seres do planeta Mercúrio e levaram para Vênus. Agora a gente pergunta, todos? Não todos, uma hierarquia. É sempre assim. O surgimento de raças, sub-raças, etc., é sempre feito através da utilização de certas hierarquias mais evoluídas. Então, uma parte dessa população mais evoluída foi transferida para o planeta Vênus, como a semente, o germe da continuidade para esta raça que a gente chama hoje de raça negra, né? Isso aconteceu com a intervenção de hierarquias superiores, que forneceram a ajuda necessária para a fabricação de naves espaciais, que foram suficientemente capazes de realizar a fuga a um outro planeta, Vênus. Aliás, foi uma pergunta que eu fiz pelo Paulo Albernaz. Ele era um estudioso muito profundo, né? Quando eu conversava com ele, eu conversei com o Paulo Albernaz, que aqueles que viviam em Mercúrio, eles não tinham ainda uma evolução no aspecto humano, né? Como é que eles construíram naves? Então, Paulo Albernaz contou que isso ele não estava inventando, tirado dos Vedas e dos Upanishads. Os Asuras construíram naves espaciais para aqueles seres. Não foram seres mercurianos, de Mercúrio, que construíram naves. Eles não tinham capacidade para isso. Então, os Asuras construíram naves especiais para fazer o transporte desses seres para Vênus. Veja assim, a lei justa e perfeita, universal, agindo, a hierarquia dando suporte para a evolução desses seres. Né? Veja só que coisa impressionante. Isso não consta da história oficial. Está muito longe ainda da história oficial acadêmica admitir um fato desse. Está muito longe ainda. Tem muitos séculos pela frente para que a ciência chegue a esse ponto. Mas está lá nos Vedas e nos Upanishads e outros escritos da antiguidade da Índia. Né? Então, esse transbordo foi efetuado com a elite. Então, veja bem, não foi transportado toda a raça mercuriana, não. A elite mais evoluída que foi transportada, né? E transportaram também, os Asuras, transportaram de Mercúrio para Vênus aquela elite daqueles seres que lá viviam e também plantas e animais importantes para a sobrevivência. Plantas, animais que produziam alimentos já foram levados para Vênus também. Né? Isso caracterizou o processo de seleção desse projeto e a efetivação da transferência. Veja que uma coisa cósmica, né? Nós não poderíamos saber disso além do que está escrito nos Vedas e Upanishads.
A ciência acadêmica ainda vai chegar nesse ponto de entendimento, mas daqui a muitos séculos, ou talvez milênios, não sei prever, mas então isso é muito importante. Então, as naves espaciais saídas de Mercúrio chegaram a Vênus com essa raça, né? A raça negra. Os mercurianos desembarcaram e encontraram nesse planeta outra população de cor amarela, ainda no começo do seu processo evolutivo. Olha só que interessante. Quando esses elementos, que nós chamamos de raça negra, de pele escura, chegaram no planeta Vênus, eles encontraram lá uma outra raça que lá já existia, e de pele amarela. De pele amarela. Veja bem, é a semente da raça amarela nossa, né? Então, esses mercurianos, a semente da existência da raça negra. E o de Vênus, de pele amarela, os sementes da existência futura depois da raça amarela, né? Inicialmente, os mercurianos e venusianos não tiveram problemas para se relacionarem em harmonia. Então chegaram os mercurianos e lá estavam os venusianos, eles se harmonizaram, se conheceram, viviam em harmonia. Mas com o passar do tempo, os amarelos de Vênus atingiram um desenvolvimento acentuado. E esse fato foi preponderante para que seus objetivos e projetos colidissem com as ideias e cultura dos mercurianos, mais velhos em termos de evolução. Esse foi o problema que surgiu em Vênus. Inicialmente, os mercurianos, vindo de Mercúrio, e os venusianos deram-se bem, conversavam. Mas, como os mercurianos tinham um processo de evolução mais avantajado, chegou um momento que os objetivos não coincidiam mais, né? Não coincidiam mais. Então, aconteceu algo que surpreendeu as hierarquias superiores. Guerras. Aí começou guerra. Entre essas duas raças, dos negros e dos amarelos. Guerras. Então, guerras foram declaradas. Estabeleceu-se clima de lutas violentas. Essas hierarquias orientavam de maneira igualitária as duas etnias, de forma imperceptível para as duas, mas esses confrontos tornaram-se inevitáveis. As duas hierarquias que comandavam esses povos, Asuras e os Agnisvatas, eles davam informações para que eles não entrassem em guerra, sempre davam informações para eles convivessem pacificamente. Mas a parte deles ainda não desenvolvida propiciou a existência dessas guerras. Isso aí se tornou característico no planeta Vênus. Da mesma forma como ocorrida com o Mercúrio, Vênus começou a ultrapassar a faixa ecológica. Veja bem, Mercúrio já estava fora da faixa ecológica, perto do Sol, muito quente. E Vênus, que estava na faixa ecológica, começou também, através dos milhões de anos, a se aproximar do Sol. Então, o que aconteceu? Vênus foi esquentando, porque se aproximou do Sol. Então, foi saindo da faixa ecológica, né? E a distância com o Sol diminuiu. Não é isso? Havendo aumento progressivo da temperatura. Olha só que interessante. Diante desse fato astronômico, a direção espiritual das hierarquias, que conduziam negros e amarelos, Asuras e Agnisvatas, respectivamente, né? Entrou em contato com propósitos do Eterno. Então, eles entraram em contato com enviados do Eterno, de Deus, né? Do Eterno, como o nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, denomina, o Eterno. Né? E foi decidido que chegara a hora de um novo transbordo. Então, foi decidido. Não, chegou o momento de fazer um transbordo, devido às guerras e devido exatamente a esta aproximação de Vênus do planeta do Sol, né? E a temperatura estava aumentando, né? Então foi decidido um novo transbordo. Qual seria o destino? A Lua, o planeta mais próximo. A Lua, que não estava mais gravitando em torno do Sol. Veja bem, nesse momento do transbordo para a Lua já estava girando ao redor da Terra. A Terra, que era um planeta da quarta órbita, tinha entrado na terceira órbita, invadido a terceira órbita lunar e capturado a Lua. E a Lua começou a girar em torno da Terra. Então, a decisão foi essa, fazer o transbordo para a Lua. Asuras, então, o destino seria a Lua, o planeta seguinte, que girava ao redor da Terra. A Lua abrigava outra população em evolução, dirigida pela hierarquia dos Barixades.
Essa população, do tipo racial branca, estava em seus primórdios de evolução nesse planeta. Então, na Lua, estava em evolução uma população, né, de pele branca, né, e era dirigido justamente pela hierarquia dos Barixados. Mas eles estavam aí num processo muito primitivo de evolução. Não eram seres humanos ainda, não tinha consciência humana ainda. Isso que eu quero deixar bem claro. Estavam num processo muito evolutivo, de evolução, muito menor do que os outros habitantes que vieram de Mercúrio e estavam vindo de Vênus, né? Então, como a Lua é bem menor do que Vênus, isso, e como existia um estado de guerras entre negros e amarelos, entre mercurianos e venusianos, os senhores celestes resolveram definir novos caminhos para o processo evolutivo. Então, tinha esse problema. Eles tinham que levar os seres de Mercúrio, os mercurianos e os oriundos de Vênus para a Lua. Mas tinha essa guerra entre eles, em Vênus. E se levassem para a Lua, ia acontecer a guerra. E depois tem outro problema. Na Lua já tinha lá a população branca comandada pelos Barixados. Então a Lua era muito pequena para conter toda essa população. E muito pequena seria ainda pelo fato de negros e amarelos estarem em guerra. E essa guerra ia prosseguir. Então a Lua viraria num caldeirão, um inferno. Não haveria possibilidade de se manter uma vida orgânica lá de maneira equilibrada, né? Então, então, as hierarquias, seguindo a orientação dos enviados do Eterno, né, de Deus, né, eles enviaram os mercurianos para a Terra e os venusianos para a Lua. Aí foi decidido. Então, a lei decidiu. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos enviar os mercurianos que estavam em Vênus para a Terra direto. E os amarelos nós vamos enviar para a Lua. Então, separou. Claro que os mercurianos vindo para a Terra e os venusianos ficando na Lua, a guerra cessaria, como cessou. Então, os primeiros seres que chegaram na Terra foram os da raça negra, de pele escura, e foram justamente aqueles que vinham de Mercúrio. E essa cisão foi feita justamente por esse motivo que nós enunciamos, né? Então, a raça branca que habitava a Lua era bem inferior aos amarelos em termos de evolução. Então, quando os amarelos chegaram na Lua, eles encontraram lá uma raça branca, mas ela era muito inferior ainda em evolução. Os amarelos eram muito mais evoluídos. Então, o que aconteceu? Os amarelos dominaram facilmente os brancos, tornando-os seus escravos. Aí aconteceu isso. Então, aquela raça branca que lá existia na Lua, ainda não humana, eram sementes da raça humana, tornaram-se escravos daqueles que estavam chegando, da raça amarela. Não é isso? Eu quero dizer o seguinte: não eram humanos porque a consciência superior não estava desenvolvida, a tríade não estava desenvolvida. Eles eram dirigidos por essas hierarquias, né? Asura, Agnisvats e Barixads. É isso? Eram conduzidos por essas hierarquias. Né? Eram seres ainda que não tinham a possibilidade do discernimento, né? Do livre-arbítrio, não tinha essa possibilidade. Possibilidade que só começou a surgir, a possibilidade em meados da raça lemuriana. Né? Então, os brancos na Lua tornaram-se escravos da raça amarela. É isso. O planeta Terra estava saindo de uma rigorosa era glacial e foi nesse instante de mudança climática para uma temperatura mais amena, é isso, que as naves espaciais com migrantes mercurianos aqui chegaram. Esses seres que chegaram ao nosso planeta eram em pequena quantidade, vieram com animais e plantas e sabiam que jamais haveriam de retornar ao astro do qual vieram. Novamente, esses seres que aqui para cá vieram, os originários de Mercúrio, eles não tinham condições de criar naves espaciais. Então, os seres que os dirigiam, os Asuras, criaram novamente naves espaciais e os conduziram para a Terra. O nosso irmão Paulo Bernardo me confirmou em seus estudos a existência desse fato das naves espaciais. Não existe mais vestígios dessas naves espaciais, porque, evidentemente, o tempo, as condições climáticas e geológicas vai consumindo, né, esses restos das naves, então elas não existem. A ciência não consegue determinar a existência dessas naves espaciais antigas.
Então, agora, a verdade é que a Terra estava saindo de um período glacial muito forte. Então, foi um momento em que a Terra, saindo do período glacial, a temperatura da Terra tornou-se amena, mais amena para o propiciamento do surgimento e crescimento de raças orgânicas. E é o que acontece hoje. Isso os cientistas falam. Até hoje, isso aí coincide com os cientistas. Os cientistas da ciência acadêmica, eles dizem que nós vivemos um tempo climático no mundo muito calmo, né? E que eles dizem que no futuro vai haver uma nova era glacial. 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, tem várias hipóteses, mas inevitavelmente virá uma outra era glacial. E essa era glacial vai, evidentemente, determinar a mudança do padrão orgânico na Terra, né? Vai mudar, né? Então, nós vivemos um tempo assim, geológico, né? E climático muito propício para a existência de vida orgânica. Então, a lei, claro, trouxe os mercurianos para a Terra, que passaram por Vênus, justamente por esse caso. Tá? E quando a Lua terminou, agora vamos voltar para a Lua. Na Lua ficaram os amarelos, dominando os brancos, que eram seus escravos. Né? Ficaram as duas raças. Né? Mas, quando a Lua... Mas agora, veja bem, eram escravos, os brancos eram escravos dos amarelos, mas eles conviviam bem, porque os brancos eram pacíficos, né? Essa raça de branco era pacífica, né? Eram dominados pelos amarelos, mas eles não tinham guerra, viviam pacificamente. Somente que os brancos se submetiam ao domínio dos amarelos. Né? Agora, quando a Lua terminou o seu ciclo evolutivo, os amarelos vieram para a Terra, em suas naves espaciais, e trouxeram uma elite de brancos que não tinha condições de realizar tal viagem por si mesma, sob a forma de escravos. Chegou o momento, então, que chegou a vez da Lua. É isso? De vir tudo para a Terra. Aqueles seres vieram para a Terra, é isso? Com aqueles seres, né? E os brancos vieram sob a forma de escravos. Os amarelos trouxeram também seus animais e plantas, da mesma forma, os amarelos. Né? Esse fato é descrito nos Upanishads, como comentário dos Vedas, indicando que os senhores de Vênus, nos Pitas Agnisvatas, chegando da Terra, trouxeram consigo o mel, o trigo e a formiga, entre muitas outras coisas. Então, o mel e o trigo não são produtos da Terra, são produtos venusianos. E a doutrina secreta também diz que a formiga não é da Terra. Interessante que a gente vê o mel, o trigo tem uma atividade construtora, né? E a formiga tem uma atividade destrutiva, ela vai se alimentando e destruindo. Né? Ela tem pelo menos pela nossa visão de bem e mal, né? Mas existe, mas a formiga é muito importante, né? Para o equilíbrio ecológico do planeta, né? E o interessante é que o trigo, veja bem, nós podemos investigar uma coisa muito importante. O trigo não é uma planta nativa no mundo. Veja só, vocês podem perceber, a ciência percebeu isso. Se nós andarmos pelo planeta Terra inteiro, nós não vamos encontrar trigo nascendo espontaneamente na mata. Não existe. O trigo existe plantado pelo homem. Todas as plantações de trigo da planeta Terra foram plantadas pelo homem, porque o trigo não é daqui, não é da Terra. Né? Ora, nós temos plantas e frutas nascendo. Né? As frutas do planeta Terra nascem sequencialmente, né? Se espalham, né? As aves levam as sementes, espalham por outros lados, né? Mas o trigo não, tem que ser plantado pelo homem. Uma plantação de trigo tem que ter origem à mão humana. Isso indica que o trigo não é algo que nascido na Terra, mas sim transplantado de Vênus para a Terra. E o mel também. E o mel veja bem que o trigo é um alimento desde a mais longínqua antiguidade, alimento básico da humanidade. Né? E a banana também, né? A banana ela não é da Terra, ela veio não, ela é da Terra, mas ela é um produto genético produzido por Atlântida, nós vamos ver mais anteriormente, né? Produzido por Atlântida, a banana. E são os 3 alimentos fundamentais para a raça humana, né? O mel, o trigo, a banana. Então, o arroz também, mas muito mais o mel, o trigo e a banana. Os negros que chegaram em primeiro lugar,
Então, agora vamos ver o que aconteceu. A raça negra vindo de Mercúrio, que passou por Vênus e veio para a Terra. Os negros que chegaram em primeiro lugar situaram-se preponderantemente no hemisfério sul terrestre. Os amarelos, ao chegarem e ao constatar isso, e lembrando-se das guerras no planeta Vênus, estabeleceram no hemisfério norte. Olha só a consequência. Os negros ficaram no hemisfério sul. Originaram o quê? Os lemurianos. E os amarelos, que tinham nos seus registros a existência daquelas guerras terríveis em Vênus, eles situaram-se no hemisfério sul do planeta Terra, justamente para evitar o confronto. Então, eles, para evitar o confronto novamente, e criar uma guerra novamente no planeta Terra, entre a raça negra e a raça amarela. Então, eles, por isso, essa é a razão estratégica, uma razão estratégica. É claro que a lei, é claro que os próprios seres negros e amarelos não resolveram isso através do seu autodiscernimento. A lei agiu. Né? A lei agiu através das hierarquias que isso acontecesse, né? Para não haver guerras no planeta Terra. Né? Então, a raça branca, dominada pelos amarelos, aos poucos foi se libertando desse jugo. Não é isso? E migrou para as regiões mais ao norte da Terra, vindo a construir o que conhecemos hoje como os povos nórdicos. A raça branca. Então, veja bem o que a ciência iniciática diz. O conhecimento iniciático diz. Aos poucos, os brancos foram evoluindo, né? E foram se libertando daquele predomínio dos amarelos. Né? Então, aí, eles foram se libertando e migraram para outras regiões da Terra, indo para a região dos povos norte. Eu não estou dando oportunidade para os irmãos falarem, porque eu preciso terminar essa parte inicial, senão fica inconcluso, né? Senão não dá para entender. Terminando isso, eu vou passar a palavra para os irmãos. Né? Então, a missão da Terra, já está chegando essa parte inicial. Uma parte inicial é necessário concluir essa parte para dar uma visão geral. Então, existe uma missão da Terra. Né? À medida que o tempo passa, os planetas vão se aproximando do Sol e caminham para serem absorvidos por ele. Num determinado instante, muito antes dessa absorção, o planeta ultrapassa a faixa ecológica e deixa de ter condições necessárias para o desenvolvimento e manutenção dos seres vivos, biologicamente falando. Isso aí já vimos, né? Isso, inevitavelmente, vai acontecer com o planeta Terra também. Isso vai acontecer também. A planeta Terra vai sair da zona ecológica um dia. Isso é inevitável. É parte do sistema gravitacional do nosso sistema, do nosso universo solar, né? Então, dentro da ordem de raciocínio da história do sistema solar, referente ao trânsito de raça de um planeta para outro, seria de se esperar que, num determinado momento, os habitantes da Terra saíssem da sua habitação e navegassem pelo espaço em busca de outra morada, de outro planeta. Então, esse é o futuro que se espera, né? A ciência imagina isso, o ser humano saindo da Terra e indo para outros planetas. É isso? Então, pela filosofia iniciática também, o padrão é esse. Como houve a migração de Mercúrio para Vênus, de Vênus para a Lua, da Lua para a Terra, então, sequencialmente, teria que haver uma migração do planeta Terra para outros planetas quando a Terra sair da zona ecológica. Né? Por esse raciocínio, o próximo planeta na escala ascendente seria o quinto. O planeta Terra é o quarto, a Lua é o terceiro. Então, o próximo planeta onde haveria a migração da raça humana seria para o quinto planeta. É a lógica do sistema. Né? Pois a Terra é, efetivamente, o quarto planeta, mesmo que ele tenha se desenvolvido para a terceira órbita. Entretanto, esse quinto planeta não existe, já não mais existe, porque explodiu e produziu grandes mudanças no sistema solar. Por outro lado, é sabido que o trânsito da raça amarela e branca da Lua para a Terra ocorreu em meados da terceira cadeia, ficando essa etapa a meio caminho da sua evolução. Também existe também a outra questão que o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nos fala sobre o transbordo lunar. Esse transbordo lunar, olha que importante que eu estou falando, hein? Esse transbordo lunar não é citado por HPB na doutrina secreta. Na doutrina secreta, se nós vermos a antropogênese, a Lua termina todas as suas 7 fases evolutivas. O professor diz, não, a Lua não chegou, ela chegou na metade da sua evolução.
E na sua metade da evolução, então, houve o transbordo de tudo aquilo que havia na Lua para a Terra. O transbordo lunar. Isso aí nós vamos ter uma live específica, é um outro assunto fantástico, fantástico, que não existe em lugar nenhum. Olha que eu tenho estudado isso aí, não existe em lugar, ninguém cita. O único mestre que cita esse fato é o professor Henrique José de Souza, o transbordo da Lua para a Terra. Nem na doutrina secreta isso é contado. Por quê? Porque a HPB não queria falar, ou os mestres não queriam falar? Não, porque não era o momento adequado ainda, né? Isso teria que ser contado no século XX, para a manutenção de uma ideia de desenvolvimento espiritual para o terceiro milênio, em direção do ano 3005. Por isso que o canal 3005, onde o mestre diz que a raça ariana vai constituir uma raça super evoluída no planeta Terra, no ano 3005. Continuando, como a Lua não cumpriu todo o seu processo evolutivo, e como não existe mais o quinto planeta, porque ele explodiu, então a Terra tem o compromisso cósmico de realizar 4 funções. Só o nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, fala isso. A Terra tem um compromisso de realizar 4 funções cósmicas no nosso sistema solar. Primeiro compromisso, concluir a terceira cadeia lunar, quer dizer, terminar a evolução lunar. O segundo compromisso, realizar a 4ª cadeia terrestre, realizar a própria realização da Terra. E também realizar a 5ª cadeia venusiana, que não é Vênus, não é o planeta Vênus, é o segundo trono. E, finalmente, o resultado da Terra, correspondente ao 5º planeta, será lançado para Júpiter. Veja só que interessante. Então, a Terra, que é uma 4ª fase do desenvolvimento, ela tem que terminar a 3ª fase, fazer a 4ª fase, fazer a 5ª fase e depois jogar tudo para uma 6ª e 7ª fase. Então, o planeta Terra teve a sua função triplicada pela não existência do 5º planeta. Veja só que coisa importantíssima, característico do nosso sistema solar, né? Lembrando que o 5º planeta, esotericamente, é denominado Vênus, não como conotação astronômica, mas sim como entendimento de sua relação com a 5ª consciência. O 5º planeta é denominado Vênus, mas Vênus é denominado pela ciência, mas pela doutrina secreta é denominado como Sol. Quando a gente estuda cosmogênese, antropogênese, em vez de a gente falar Vênus, a gente fala Sol, porque Vênus pegou fogo, Vênus se encandeceu. Então, quem estava na Terra olhando para o céu via Vênus, e hoje Vênus é o planeta mais brilhante. Qual é o planeta mais brilhante da abóbora celeste? Vênus. Ele aparece sempre no nascer do Sol ou no pôr do Sol. Ele está sempre mais perto do Sol. Né? Mas naquela época, ele não era só brilhante, ele brilhava que não um Sol. Por isso, então, ele tem o nome de Sol. Mas, na verdade, o nome verdadeiro do 5º planeta é Vênus. Mas não é o Vênus que nós conhecemos como planeta Vênus, é a 5ª consciência ligada ao 2º trono. Por isso, o nosso mestre na Sociedade Brasil Biose, ele desenvolve esse trabalho da formação de um 5º sistema evolutivo e 6º sistema evolutivo. Né? Agora, então, para concluir essa fase, né? Depois nós abrimos para a consideração, é importante o conhecimento da ação das hierarquias para a formação das raças e para o trânsito das mesmas pela rota dos planetas até chegar à Terra. São 7 hierarquias que fazem parte do processo evolutivo no 4º sistema de evolução. Asuras, Agnisvatas, Barishads e Jivas. Pleiades, Rishis e Kumaras. O processo evolutivo iniciado na 4ª cadeia desenvolveu-se no planeta Mercúrio, sob a tutela dos Pithis Asuras. E uma vez terminada essa fase, a raça negra foi transferida para o planeta Vênus. Retrospectiva, estamos fazendo. De Vênus passaram para a Terra, constituindo os primeiros humanos a ocupar esse planeta, a raça negra. A raça amarela foi conduzida pelos Pithis Agnisvatas. Foi transferida para a Lua, tão logo terminado o processo evolutivo no planeta Vênus. Os Pithis Barishads tutelaram a raça branca na Lua e acompanharam esse povo em sua transferência para a Terra. A 4ª hierarquia de informação é a nossa. Então, a 4ª hierarquia de informação é a nossa, né? Denominada Jiva. Isso, a nossa hierarquia é Jiva, 4ª. Não é isso? Como o processo de evolução é coletivo, as hierarquias anteriores à Jiva ajudam nesse processo evolutivo. Evoluir a construir corpos hiperfísicos, tornando-os aptos à descida da consciência cósmica para a fase da Terra. Considerando que cada corpo hiperfísico é caracterizado por um nível de consciência, então,
Evoluir é preparar corpos hiperfísicos desenvolvidos plenamente à consciência relativa de cada um desses corpos. As 13 hierarquias que criaram os jivas, os homens, são denominadas de hierarquias criadoras. Esse processo de criação, mais corretamente denominado processo de manifestação, faz com que essas hierarquias criadoras estejam ligadas ao homem permanentemente, até que a humanidade complete seu ciclo evolutivo. Então, essa ligação entre as hierarquias que nos deram suporte à nossa evolução, Asuras, Agnisvatas e Parishas, é eterna. Essa ligação é eterna, nunca vai se desfazer. É isso. Cada hierarquia está ligada ao mundo específico. Os Asuras estão relacionados com Agartha, os Agnisvatas com Duati e os Parishas com Badagas. Então, o que é? Asuras relacionados com Agartha, o mundo mental. Os Agnisvatas são relacionados com Duati, o mundo astral. E Parishas estão relacionados com Badagas, o mundo vital. E Jivas estão relacionados com o mundo físico denso, que somos nós. A divindade manifesta-se em Shambhala, tríade superior, Buddha e Atman, e passando pelos mundos intermediários, mundos internos. Agartha mental, Duati astral, Badagas etérico, age na face da Terra físico denso através dos homens ou Jivas. À medida que o ser evolui, transformando evolutivamente seus corpos hiperfísicos, aumenta cada vez mais a possibilidade de que a divindade se manifeste mais plenamente na face da Terra, através dos corpos humanos. Esse fato, descrito com a singeleza, justifica o título que foi dado ao livro que eu lancei, Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Onde surgiu esse título? Justamente baseado nessa história cósmica que existe no nosso sistema solar. Então, é a aurora dos deuses no braço de Órion, né? Então, as consciências humanas que aqui nesse universo, no sistema solar, evoluem, justamente com as hierarquias que lhe dão suporte, são consciências emergentes que despertam do seu sono letárgico, ao qual estão acorrentadas por tempos que não podemos imaginar. O sono se faz durante tempos que consideramos infinitos, por falta de outra forma de se entender. Mas esse sono não apagou a natureza interna das consciências, projeções monádicas, a natureza divina. Somos deuses, mas nos esquecemos disso temporariamente. O despertar da plenitude divina que existe em cada um de nós corresponde ao despertamento dos deuses. Por isso que o livro que eu lancei chama-se Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Astronomicamente, o lugar do despertar é o planeta Terra, que gira ao redor do Sol, estrela central de um sistema solar, que se encontra no braço de Órion da galáxia Via Láctea. Então, a nossa galáxia tem vários braços, eu não vou dar o nome aí, uma hora ou outra nós falamos. Um desses braços de giro ao redor da galáxia chama-se Braço de Órion. E é justamente nesse braço de Órion que está o nosso sistema solar. O nosso sistema solar está nesse braço de Órion. E é justamente... Então, isso justifica. Os deuses estão se desenvolvendo justamente ali, no braço de Órion. Por isso justifica o nome do livro, né? Eis a explicação para o título do livro, Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Então, essa é a explicação inicial que eu queria dar. Agora eu quero passar, evidentemente, já falei bastante tempo, passar a palavra para os irmãos e para perguntas, né? Para que eles possam expandir esse... Não me provoque. Professor, parabéns, tem várias perguntas, várias participações, e a primeira delas é óbvio, Carlos Antônio Nascimento. Com a palavra. Professor Walter, a coisa ficou tão clara agora na cabeça da gente, foi tudo assim muito fantástico, né, professor? E pelas perguntas que eu vi aí, professor, esse transporte, esse transbordo para cá, através de naves espaciais, seria aquelas vimanas que o pessoal fala? E eu queria que o senhor falasse sobre as vimanas e sobre o seguinte, professor. Só se criou esse mundo interno, Agartha, Duati e Badagas, com a vinda dos Asuras, dos Parishas e dos Agnivatas? São dois pontos importantes. Isso é uma coisa muito importante, né? Os Vimanas foram criação dos Atlantes. Isso foi uma criação da raça Atlântica. Eles não tinham mental superior, tinham mental concreto, mas o suficiente para eles dominarem o mental na fase concreta. Então, o Vimana era
ele era dirigido, era impulsionado por uma força mental. Ele não tinha hélice, não tinha jatos propulsores, não era jato propulsão. Isso também nos indica o seguinte fato importante, né? Esses seres, as hierarquias que trouxeram esses seres de outros planetas para a Terra, eles construíram naves espaciais para esses seres, para transformar esses seres. Mas é claro também, por derivação dos Vimanas, nós podemos entender que essas naves espaciais não eram movidas, não tinham hélice, não eram turbos, jato, não era nada disso. Eram movimentadas através de um conhecimento. Claro, as hierarquias têm conhecimento da magia. Uma magia que é lidar com as leis universais. Eles entendem o processo antigravitacional, né? Aliás, a gente sabe, né? Um ser que desenvolve a sua concentração interna, a sua transformação, ele pode levitar. O nosso mestre levitava. Várias vezes ele levitou na frente dos outros. E muitos outros. Então, o domínio interno possibilita a pessoa de levitar. Não só levitar, mas ele pode levitar corpos também, né? Então, essas naves que vieram trazendo esses seres dos outros planetas não eram naves iguais às nossas, movidas a propulsão. Não. Eu sempre digo, né, que o ser humano vai partir para outros planetas, vai explorar. Isso inevitavelmente vai acontecer. Mas esse tipo de nave que nós temos são carroças. O ser humano não vai chegar a lugar nenhum. Não tem, é limitada essa expansão. Então, no futuro, o ser humano vai descobrir técnicas antigravitacionais. Isso é inevitável acontecer, como aconteceu com os Vimanas. Então, essa é a explicação. Então, é por isso que aqueles seres não tinham condições de criar essas naves espaciais, né? Então, eles criaram essas naves e trouxeram os seres para a Terra, não é isso? E os Vimanas não eram criação dos Atlantes, que utilizavam a energia mental, né? A outra pergunta que o nosso irmão falou, os mundos internos. Os mundos internos, é claro que naquele tempo, veja bem, naquele tempo, o transbordo, nós podemos dar esta explicação que o mestre nos dá. Os deuses viviam na face dos planetas com esses seres. As hierarquias dos deuses. Os deuses e as hierarquias viveram com os seres na face da Terra e dos planetas até a Atlântida. De Atlântida para diante, houve a queda Atlântica. Isso eu não estou inventando, o nosso mestre que explica isso. O nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. A partir de Atlântida, com a queda de Atlântida, surgiram os mundos internos, os mundos subterrâneos. Então, houve um distanciamento, não uma separação, um distanciamento, vamos dizer assim, um distanciamento vibracional entre os seres humanos e os seres do mundo interno, né? Apenas um distanciamento. E tanto que a lei criou o sistema de avatarização. Avatara, para não deixar o ser humano órfão, quer dizer, avatar é descida da lei, ou subida da lei. Então, essa é a explicação que eu quero dar a respeito das naves espaciais, né? E assim por diante. Aí tem aí alguém falando sobre os Vimanas, está mais um adendo para esse processo. Eu estou aproveitando a sugestão, professor Walter, que tem vários comentários, né? O Turteng Spanhoff tem feito vários comentários e ele está sugerindo esse livro para quem... Esses livros, né? Ele está falando Vimanik Shastra, isso. E também um livro mais recente do David Hatcher, Childress, chamado Vimana Aeronáutica da Antiga Índia e da Atlântida. Aí está. Então, os Atlantes, eles tinham essa possibilidade de criar esses mecanismos de viagens, né, com os Vimanas, né? Mas também criaram karma, porque eles criaram tecnologias destrutivas, esse que é o problema. Criaram também armas destrutivas, baseadas nos conhecimentos que eles tinham, né? Então, isso aí deu um karma terrível e acabou causando o afundamento da Atlântida, né? Professor, até uma curiosidade aqui no folder. Sim. Esta imagem, que foi feita aí na metade do folder, esse senhor na proa, né? É o senhor Matiza, que está levando os 7 rishis, ou os Manasaputras. Sim. Num ciclo evolutivo, no próximo ciclo evolutivo, né? Então, isso é, de certa forma,
é uma ilustração, é claro, a Vimana não é isso, mas é uma ilustração simbólica de como esses seres grandiosos, como essa elite, sempre esteve velando pela construção da humanidade e do planeta, né? E da evolução do ciclo solar, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Isso sempre me chamou a atenção, porque eu achei, por exemplo, curioso essa história. Você sai da faixa ecológica, né? Então, se você está antes da faixa ecológica, você está supostamente numa área extremamente fria. Quando você avança na proximidade do Sol, você está numa área absurdamente quente, né? Exatamente. E o planeta acaba por ser atraído pela gravidade do Sol, e quando ele chega fatalmente ao Sol, ele é comido pelo Sol, né? E essa deglutição, né, do Sol com o planeta que foi para lá faz com que o Sol ganhe mais vida, né? Aumente o seu tempo de vida útil, né? E me parece até que na descrição Vulcano, né? Vulcano foi o último planeta comido pelo Sol, né? Dito aí pela tradição, né? E é interessante isso, porque aí a gente sempre fala de 7 planetas em evolução. Não importa quantos planetas tenham cadastrado, mas sempre é o setenário, né? Exatamente. O HPB diz que o nosso universo é o nosso sistema solar. O nosso sistema solar evolutivo vai de Mercúrio até Saturno, 7. Urano, Netuno e Plutão. O Plutão foi rejeitado. Transformaram de planeta num asteroide. Mas ele é um planeta, né? A ciência errou, ele é um planeta. Então, Urano, Netuno e Plutão não fazem parte do sistema evolutivo solar. Eles giram em torno da Terra, mas não fazem parte do sistema evolutivo. Mas é claro que no futuro farão parte. Porque quando o nosso sistema solar deixar de agir nessa faixa de atuação evolutiva, outro sistema vai aparecer. Os sistemas vão se sucedendo, né? Vai existir um outro sistema solar, como será, não sei, só os mestres sabem, né? Os seres de hierarquia. Um outro sistema, produzindo novas possibilidades e assim por diante. Possibilidades evolutivas. Curioso é o quanto que o nosso planeta está sobrecarregado, né? Está sobrecarregado. Uma pandemia dessa veio para dar um tempo, né? O planeta precisa respirar, porque a missão dele está acumulada de completar uma missão anterior, cumprir a sua e apoiar a próxima e a outra próxima ainda, né? Tanto, eu vou dar mais uma informação importante. Veja bem, a raça humana não é uma raça, é uma raça de ETs. Nós somos ETs. É isso? Então, aqui nós 3 somos ETs. E todos os seres humanos são ETs, porque viemos o quê? Da Lua. É isso? E todos aqueles que vivem humanamente na Terra são ETs, ou vieram de Mercúrio, de Vênus, etc. Né? Agora, existirão raças humanas? Existirão. É justamente a 6ª raça-mãe, a raça dourada. Isso faz parte do conhecimento iniciático. A raça dourada, a 6ª raça-mãe, será a primeira raça originalmente humana a existir na face da Terra. A 6ª raça-mãe. E é função da raça ariana dar origem a essa 6ª raça-mãe. Veja, a raça ariana, especificamente a 6ª sub-raça ariana, vai ter a função de formar essa 6ª raça-mãe. E a 7ª sub-raça ariana vai ter a função de formar a 7ª raça-mãe, que também será genuinamente terrestre. Veja bem, que importante, né? Então, nós não temos ainda uma raça genuinamente terrestre, ainda não temos. A primeira raça humana que vai existir mesmo, genuinamente terrestre, será a 6ª raça-mãe, a raça dourada. E, professor, vai ser aqui na Terra mesmo, isso não vai ser transferido para Júpiter? Aqui na Terra mesmo, 6ª raça-mãe, exatamente. No ano 3005, a raça ariana atinge um apogeu, né? Um certo apogeu, que não é o definitivo, né? Existe um certo apogeu de evolução da raça ariana, e depois o nosso mestre diz que vão suceder mais 10.000 anos de uma evolução fantástica, né? Isso, claro, em direção de uma 6ª raça-mãe, e depois, futuramente, em direção a uma 7ª raça-mãe. Mas não é só isso, em direção de um 5º sistema, em direção de um 6º sistema evolutivo, né? Depois de um 7º sistema evolutivo. Não, certo. Cosmo, né? O legal é que o planeta Terra vai ter uma raça genuinamente
terrestre, né? Emenda terrestre, a sexta raça-mãe, raça dourada. Agora, professor... Deixa eu completar. A sexta raça-mãe é a síntese das três anteriores. Veja bem, importante, hein? É a primeira raça terrestre, mas o germe está nas três. Então, a raça dourada será a síntese da raça negra, da raça branca e da raça amarela. As três. É por isso que quando Jesus, o Avatar do ciclo de peixes, ele recebeu a visita dos três reis magos. É isso? Eles vieram... Então, quem eram os três reis magos? Eram três reis. Um era negro, outro era amarelo e outro era branco. Eles leram nos astros o nascimento do mestre, do Messias. Não se conheciam, se conheceram na Galileia. Vieram de longe, se conheceram na Galileia, os três reis magos, representantes das três raças que deram origem, que vai dar origem, pela síntese, à raça dourada. E onde está se dando, em grande parte, a miscigenação dessas três raças? No Brasil. Veja que importante, hein? Em grande parte, a miscigenação básica está se ocorrendo no Brasil. E, professor, eu queria ouvir uma observação do senhor em relação... Dizem que os hebreus vieram daquela estrela Capela, né? Da constelação do cocheiro. Exatamente. Existe realmente essa relação? Existem teóricos, né, que vêm revelações e informações, né, que esses exilados de Capela eles foram jogados durante a Lemúria, né, eles foram jogados, porque foram seres na Capela, nesse planeta. Capela é um planeta, uma estrela. Capela é uma estrela. Aliás, é uma estrela uma estrela dupla, né? É uma estrela dupla e ao redor dela existem duas estrelas, outras também formando um sistema girando ao redor. Na verdade, são 4 estrelas. Uma dupla central e uma dupla girando ao redor dessa central, Capela. Né? Para nós, olhando, parece uma, mas são 4. Né? E Capela tinha um planeta girando ao redor dele, né? Que estava num estágio evolutivo muito grande. E lá houve uma convulsão social muito grande e um julgamento kármico. É isso? Então, de lá foram trazidos... Aí tem o livro do Edgar Armond, né, falando de exilados de Capela, né? Um planeta que gira ao redor de Capela. Então, as informações que nós temos é que esses exilados vieram e se foram projetados justamente no tempo da Lemúria. Então, tem muitos capelinos aí girando entre nós, né? Mas hoje não mais com aquela consciência antiga. Hoje são mestres, hoje já pagaram o seu karma, hoje são mestres muito evoluídos, né? Lá eles faziam guerra, aqui no Brasil eles praticam o amor. No Brasil, não, no mundo, né? Lá em Capela, eles produziam a guerra. E aqui no mundo, evoluíram e produzem o amor universal. Está cheio, né? Eu não vou citar nomes. Tem um, inclusive, que eu não vou citar o nome porque não é conveniente agora nesse momento. Mas tem um ser de enorme hierarquia que faz parte, inclusive, do mundo espírita e tem revelações que dizem que ele é um ser que veio de Capela. Foi exilado de Capela e depois na Terra ele se regenerou e hoje trabalha nas hostes de Jesus o Cristo para o bem da humanidade. Então, essa é a questão. E outra coisa, professor, eu queria que você falasse sobre o DNA. O DNA é algo novo, né? Que a ciência descobriu recentemente, e o professor JHS já falava nisso. E a gente está vendo que está havendo uma unificação de DNA, né? Isso se dá não só fisicamente, mas como mentalmente, né? À medida que a humanidade evolui mentalmente, parece que tudo vai se concentrando no mesmo caminho da evolução do DNA. Exato. Veja bem, o HPP já falava de maneira bastante assim, geral sobre essa questão da genética, o nosso mestre também. Agora, o DNA, o estudo sobre o DNA, a descoberta, década de 50, recente, década de 50, descobriu-se a estrutura do DNA, a estrutura da genética, que dá origem ao gene, é uma coisa muito recente. Mas uma coisa importante, nós temos em ideia, o DNA não é fruto da evolução genética na face da Terra. Isso, como diz uma teoria. Uma teoria diz que os entrechoques realizam mudanças genéticas. Não, isso não é assim. O DNA é projeção de arquétipos superiores que descem para a Terra. O DNA é uma criação divina.
Uma criação. Como tudo é. Tudo é uma criação divina. A fase da Terra não faz nada, ela apenas recebe os arquétipos que se projetam na Terra. Então, é claro que, na medida que o ser humano vai precisando, ele vai recebendo novos. Como se diz? É como se diz na informática, né? Ele recebe novos aplicativos. Se eu tenho um computador e não tenho aplicativos adequados, eu não vou rodar programas. Eu tenho que ter aplicativos suficientes. Então, o DNA, os novos aplicativos, são aplicativos para que rode os padrões superiores da consciência cósmica. Né? Então, isso é muito importante. Então, o DNA é fruto da consciência cósmica, a genética, que se projeta na Terra. Isso vai sendo projetado à medida que é necessário para a evolução humana. Professor, a gente tem várias perguntas, mas eu não sei se vai dar tempo de responder todas, tá? Tem uma pergunta de uma irmã, a Tânia. Ela deseja boa noite a todos. Gostaria de saber como a raça branca sobreviveu à invasão de sua órbita pela Terra e à atração da mesma que a subjugou à condição de satélite. Não, veja bem. Não, deixa eu explicar bem. Quando a Lua começou a girar em torno da Terra, ainda esse processo não estava ocorrendo ainda. Não estava ocorrendo. Foi muito antes, foi no terceiro sistema evolutivo. Nós estamos falando do quarto sistema evolutivo. Perfeito? Então, quando o quinto planeta explodiu, ele impulsionou a Terra para a terceira órbita, que era da Lua. Então, a Terra capturou a Lua. Isso tudo no terceiro sistema. Porque não podia ocorrer no quarto sistema. Por quê? Porque para a existência de vida orgânica é necessário que exista uma calma muito grande, um equilíbrio muito grande em temperatura, nas condições climáticas, etc. Senão a vida não consegue progredir. Então, no momento, e a raça branca, ela não é originária da Terra, ela veio da Lua. Isso aí está na doutrina secreta, o nosso mestre fala, como nós dissemos, a raça branca e a raça amarela vieram da Lua para a Terra. Depois, na Terra, a raça branca se libertou da raça amarela e construiu o seu próprio caminho. Né? Então, essa é a situação. Então, não existiu nenhum problema com a captura da Lua pela Terra, porque naquele problema, isso que nós estamos contando não estava acontecendo ainda. Todo esse processo de transbordo das raças, através dos planetas, pela Lua e pela Terra, aconteceu depois que a Lua já estava girando ao redor da Terra. Porque era necessário ter sistemas equilibrados, estáveis, para que pudesse ter a vida orgânica, senão seria impossível. Seria impossível fazer isso. A Lua, inclusive, ela tinha vida, né? Mas, veja bem, agora vamos explicar mais uma coisa. A Lua hoje não tem mais possibilidade de vida. Por quê? A Lua gira ao redor da Terra em 28 dias. E a Lua, ela sempre mostra uma face para nós. Existe uma face que nós vemos e a face oculta da Lua. Então, o que aconteceu? A rotação da Lua foi sendo freada pela gravitação terrestre. Foi sendo freada. Então, hoje a Lua gira em torno de si em 28 dias também. Ela gira ao redor da Terra em 28 dias e gira ao redor de si, pelo menos com relação à órbita, em 28 dias. Então, ela fica 14 dias dia, 14 dias noite. Então, na Lua é assim. Durante o dia, quando é dia, a temperatura chega a 150, 200 graus acima de zero. Quando está à noite, vai a 200 abaixo de zero. Não há possibilidade de existir vida orgânica, que existia antigamente. Então, na Lua, não há possibilidade de existir vida orgânica como nós entendemos na Terra. Professor Walter, eu me antecipei até aqui colocar a pergunta do Júlio Teixeira, que, aliás, foi a primeira pergunta aqui no chat, que acho que tem a ver ou não com o que você acabou de falar. Aí vai a primeira pergunta. Que pancada foi essa que tirou a Terra do eixo? Uma grande pergunta. A astronomia sempre procura dar respostas. Por exemplo, a astronomia diz que a Lua surgiu da Terra. Houve um planeta que colidiu com a Terra, né? Bilhões de anos, colidiu com a Terra e tirou uma parte da Terra que originou a Lua. Né? E tem outras teorias também que explicam a inclinação do eixo da Terra.
Agora eu vou dar uma explicação que é dada por HPB, Helena Petrovna Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky diz que a inclinação da Terra foi originada por um processo kármico. Veja bem, processo kármico, justamente com a queda de Atlântida. Com a queda de Atlântida, a inundação de Atlântida, houve uma inversão, um inclinamento do eixo terrestre. Aí, Atlântida vivia numa eterna primavera. Com a inclinação da Terra, surgiram o quê? As 4 estações. Porque nós vivemos no quarto sistema. É isso? Então, não só as 4 estações, os 4 temperamentos também surgiram, né? Então, nós temos 4 temperamentos, as 4 estações, é tudo no sentido quaternário, né? Sentido quaternário, né? E se reflete em outras coisas também, né? Temos 4 evangelhos, né? 4 evangelhos. O 4 parece estar presente, assim como o 7, o 4 também está presente em várias ocasiões da vida humana, né? Então, conforme o HPB, o que ocasionou a inclinação do eixo da Terra foi uma função kármica. Função kármica para originar as estações, é isso? E, além disso, como houve uma diminuição do eixo de rotação da Lua, a Lua esquentou muito. E o que aconteceu com a água? Lá tinha água, a água se evaporou. A água evaporou da Lua. E o que aconteceu com a água? Transformou-se em vapor de água, no espaço. Ficou vapor de água, H2O em forma gasosa. E, então, o que aconteceu? A água atraiu esse vapor d'água. Então, a água foi entrando na atmosfera da Terra, aos pouquinhos foi caindo, chovendo. Então, existe essa explicação por que, durante o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites. Hoje, eu quero dar mais uma informação para os irmãos. Uma das grandes perguntas que a ciência humana faz, e não tem resposta: de onde veio a água da Terra? Não existe resposta ainda. Existem várias hipóteses, teorias. De onde veio a água? É muita água na face da Terra. A água veio da Lua. Aí está a explicação que é dada pelo nosso mestre. A água veio da Lua. Foi o vapor d'água, porque a Lua esquentou e evaporou a água, então esse vapor d'água foi sendo condensado na atmosfera terrestre e aumentou o volume dos oceanos. Mas, veja bem, olha só que interessante, veja bem, a inclinação do eixo da Terra possibilitou que muitas áreas emersas ocorressem na face da Terra. Se não houvesse a inclinação da Terra, a água cobriria a face da Terra em grande parte, sobraria poucos lugares habitáveis. Com a inclinação do eixo da Terra, formou-se o quê? Os polos. E onde tem maior quantidade de água congelada? No Polo Norte e no Polo Sul. No Polo Sul é um continente, coberto por gelo. E no Polo Norte é uma calota polar. Tá lá. Então, são grandes concentrações de água congelada. Isso possibilita que haja grande quantidade de terras emersas, porque a água está congelada lá. Tanto que a ciência diz que o aquecimento da Terra pode causar o quê? O anudamento de muitas regiões na Terra. A ciência avisa isso, né? Que vai haver se houvesse o descongelamento dos polos terrestres, muitas cidades iam desaparecer, que existem no litoral, né, do mundo inteiro, iam desaparecer por excesso de água. Então, veja bem, olha como a lei é perfeita, né? Com a inclinação da Terra e vindo da água, vindo bastante água da Lua, a inclinação da Terra possibilitou que a Terra recebesse essa quantidade de água e não ficasse submersa toda na água, porque grande parte está congelado no Polo Sul e Polo Norte. Pelo menos esperamos que fique assim, porque se houver um degelo, os cientistas dizem, muitos são a favor ou contra, existem várias hipóteses, mas havendo um degelo, pode haver uma invasão de muitas terras do planeta Terra pelo esse excesso de água que vai existir nos oceanos. Então, respondendo ao nosso irmão Júlio, o que ocasionou a inclinação do eixo da Terra? Resposta dada por Helena Petrovna Blavatsky, foi uma ação kármica que agiu sobre a Terra. Mas uma ação kármica que teve um benefício, né? Que criou as estações, criou os polos congelados e assim por diante.
e todo o nosso sistema ecológico que nós temos. Professor Walter, antes de eu passar para o Carlos, só mostrar uma imagem que ajuda a entender lá da questão da força gravitacional. Eu achei interessante essa imagem que eu encontrei aqui na internet. Ah, sim, interessante. Estão vendo aí que o Sol tem a força gravitacional para puxar todo mundo. Exatamente. Maior ou menor força, né? Então, exatamente, isso mesmo. É uma questão de tempo, e aí é o ciclo evolutivo para todo mundo acabar sendo engolido pelo Sol, e um dia o Sol também vai acabar sendo engolido por um outro planeta, um outro astro. Inclusive, eu quero dar aqui uma informação, até para o Einstein, né, na teoria da relatividade, ele diz que a força gravitacional é justamente uma força que provoca alterações nas linhas magnéticas, né? Nas linhas magnéticas, né? Do sistema solar e dos planetas e assim por diante, né? E também uma outra informação, existem livros que dizem, né, livros muito interessantes que descrevem que no futuro as naves espaciais seguirão as linhas magnéticas. Elas terão o domínio da gravidade e seguirão as rodas magnéticas que existem no universo. Existem as linhas magnéticas, então é só seguir as linhas magnéticas e é importante chegar. É claro que o ser humano vai atingir outros planetas, mas não com o sistema atual. O sistema é muito primitivo. Isso é pior que carroça, não vai a lugar nenhum. Hoje, estou pensando em mandar um astronauta a Marte, só que não vai poder voltar, só a ida. Só vai poder ir, não vai poder voltar porque não tem condições de voltar. Então, a humanidade vai descobrir. Aliás, existe nos Estados Unidos, eu não sei se existe mais. Existe um laboratório que eu vi na internet, um laboratório nos Estados Unidos, que estuda processos de anulação da gravidade, processos antigravitacionais. Os cientistas estão estudando processos antigravitacionais. Isso é feito pelos iniciados, né? Os mestres levitam, né? Não levitam? O professor levitava na frente dos outros. Até dizem que transportavam as pedras da construção da pirâmide pelo efeito de anular a gravidade, né? As pirâmides também, as pedras eram técnica Atlante. Atlante, eles levitavam as pedras e colocavam nos lugares, né? Então, professor Walter, então é hora de entrar a última pergunta que eu vou apresentar aqui. Pois não. A do Moacir Magalhães Fonseca. Professor Walter, o senhor citou as 3 raças, branca, amarela, negra, né? Mas não falou a respeito da raça vermelha, Atlante. Qual a sua origem? Pois é, a raça vermelha é originária de uma das sub-raças atlantes. Tudo bem? A raça vermelha, ela não é uma raça específica da humanidade. Ela é originária de uma sub-raça atlante. Agora me escapou o nome qual é a sub-raça. Eu posso ver isso na sua oportunidade. Me escapou agora o nome da sub-raça. É tanto nome que a gente às vezes se esquece. Mas, em suma, a raça vermelha assim como os incas, os toltecas, os maias, são todos derivados de sub-raças atlantes. É isso? E também os tupis. Os tupis também são derivados de Atlântida. É isso? Todas essas raças que nós vemos no continente americano não são raças, são provindas, originadas de sub-raças atlantes. E os peles vermelhas se enquadram nesse aspecto, né? Mas as 3 raças fundamentais, a negra, a amarela e a branca. E a raça vermelha, que se fala, dos peles vermelhos, é derivada da raça amarela, de uma sub-raça atlântica, a raça amarela. Carlos Antônio Nascimento. Suas considerações. Olha, o tempo voou, viu, professor Walter? O tempo voou. Então, professor, o tempo voou. Vou passar aqui para o Carlos fazer as suas considerações finais. Lamento, Carlos, mas o tempo aqui estourou. Vamos lá. O tempo voou e realmente o pessoal está assim, surpreendido, professor, com a sua clareza, com a sua didática, porque é um assunto muito complexo e o senhor colocou de uma maneira que realmente se tornou assim compreensível para todos nós, principalmente para a gente que estuda sobre isso, tá? Viu, Eduardo, o pessoal quer saber como adquirir o livro, viu? Você coloca aí para ficar claro para como que as pessoas possam comprar o livro do professor, porque eu já comprei, eu já li e o livro me serve de pesquisa, viu, professor?
o livro fala sobre tudo isso, né? As O raças, livro fala sobre tudo isso. O livro fala... tudo isso de maneira simples, objetiva, né? Agora, viu, cara, Exatamente. eu aprendi uma coisa que eu não sabia disso. O irmão falou assim para mim: olha, você fala de maneira sintética, né? Então, aí eu disse assim: poxa vida, é verdade. E como é que eu aprendi isso? Eu aprendi com o mestre, foi a influência do nosso mestre. Porque o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele fala de maneira sintética também. Ele não enrola, ele não fica, ele fala de maneira sintética e objetiva, né? E uma coisa que eu aprendi também, eu vou passar para os irmãos, é o seguinte: eu procuro repetir isso em mim. Os grandes mestres falam de maneira simples, simples, simples. Então, eu procuro repetir isso em mim, né, de maneira objetiva, de falar de uma linguagem bem objetiva, nem sem fazer muitas considerações paralelas, etc. Né? Então, isso é importante. É importante a gente ser simples. Né? O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, diz que a natureza e o universo é de uma simplicidade extrema. É de uma simplicidade extrema. E o que complica é a intelectualidade humana. A intelectualidade humana é que complica. Esse ensinamento do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. É isso. Parabéns, professor, e boa noite a todos, hein? Está terminando já, né? Eduardo? Olha o Bom, som, Eduardo. Deixa eu anunciar aqui o nosso próximo tema. Rio Claro, fique atento aí, porque temos um irmão querido, que é também da Moca, e é também de Conceição do Rio Verde, que é o Tarcísio Espósito Filho, que vai falar sobre Arcano 5 e 6, iniciação na era de peixes e aquário. Então, ele vai iniciar aí o tema dos arcanos, e vai iniciar justamente com o Arcano 5º e o 6º, vai falar um pouquinho sobre o livro de Tote, sobre a Sefer Girates, e, claro, sobre o que o professor Henrique José de Souza nos legou a respeito das interpretações do tarô, dos arcanos maiores, incluindo, né, o que ele deixou de legado, que é o tarô da Era de Aquários, versus o que temos aí de referência, como o do Oswald Riff, que é o tarô identificado como os da Era de Peixes, né? Então, o Tarcísio Espósito Filho vai fazer a apresentação e teremos a moderação da Daniela Troncoso, e eu também vou estar dando suporte aqui com vocês, terça-feira. E sempre lembrando que sábado vai ter a edição 35, 36, né? 36 do Encontro Caminho da Iniciação, o professor Walter e o Carlos Antônio Nascimento. E, pessoal, esse tema vai ter sequência aqui terça-feira, tá? Estou negociando aqui com o professor Walter quando é que vai ser o dia para a gente dar sequência desse tema maravilhoso, né, professor? Vamos marcar uma próxima, vamos marcar uma data para dar uma sequência. E olha, professor, a audiência aqui foi muito boa, muita participação, vários comentários, várias considerações e elogios do pessoal, dúvidas, e quando a gente pensa das participações, as participações variaram de Paris, na França, até o Rio Grande do Sul, com Casca, com Esteio, no Rio Grande do Sul, com São Lourenço do Sul, São Lourenço em Minas, saudações aí a Ana Maria Jefferson de Souza, a Porto Nacional, com o nosso querido Júlio, Juazeiro do Norte, no Ceará, Aiuruoca, Minas, Nova Iguaçu, Arujá, São Paulo, Palmas do Tocantins, e aqui na nossa capital, né, Santo André, Guarulhos, São Paulo, Rio Claro, né, com o querido Tarcísio, que vai estar aqui semana que vem. Olha, Santos, é claro, não podia deixar de fazer participação, Caçapava do Sul, Paulo Afonso, na Bahia, Ribeirão Pires. Olha, grande público, professor Walter. Exato. Eu só quero dizer que esse assunto que nós tivemos hoje, eu estabeleci um programa em 8 itens. 8 itens. Eu cumpri apenas 3. 8 itens, né? Foram cumpridos 3. Então, temos ainda mais 5 itens para serem analisados. Então, a gente pode realizar, né, Eduardo, uma fase 2, uma parte 2, né? Futuramente, né? Vamos fazer em abril. Em abril. A gente vai expandir e podemos falar também, viu, Eduardo, mais profundamente sobre a questão do transbordo lunar. Não é isso? Sim, importante. A ação de Lúcifer, né? As hierarquias luciferinas, que justamente
na Bíblia chamada A Queda dos Anjos, né? A gente pode dar uma visão. Isso é importante a humanidade saber disso já no terceiro milênio. É muito importante esse conhecimento já ser incorporado pela humanidade para ter a perfeita noção da sua responsabilidade para a formação, completar a sua raça e formação de novas raças humanas, né? Dessa vez humanas. Então, professor, eu agradeço. Bom, seriam as suas considerações finais, mais uma palavrinha final para a gente fechar com chave de ouro. Eu agradeço a atenção de todos. Vamos ter uma segunda parte do assunto, brevemente, em abril, provavelmente, e agradeço a todos e desejo, como eu sempre falo, digo assim, luz, paz e amor para todos. Muito obrigado. Luz, paz e amor, professor. Luz, paz e amor.